Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de oração. Nessa terça-feira, dia 14 de setembro, estou aqui com o Rodrigo, meu marido. Boa noite, olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui de casal para conversar a respeito de um assunto super importante, que é o controle dos nossos pensamentos. E como que a palavra do Senhor vai nos trazer entendimento, luz e também uma orientação. Como controlar os nossos pensamentos para que os nossos pensamentos coordenem a nossa vida de uma forma mais sábia, produtiva, alegre, feliz, mais fortalecida, né? Amém? Então a gente vai começar essa noite abrindo aqui com uma oração. Você faz a oração pra gente, para iniciar? Nossa. Vamos lá. Senhor meu Deus, obrigado por essa oportunidade, Deus. O Senhor está nos dando para levar a palavra do Senhor, oportunidade de ser usado pelo Senhor para chegar às pessoas que mais precisam, oportunidade de usar toda a sua bondade e orientação, que nossa boca, Deus, da nossa boca saiam as palavras que o Senhor disser para falar. Coloque as ideias, coloque os assuntos, coloque a palavra mesmo, a mensagem, Deus, que as pessoas mais estão precisando. A gente não é capaz de falar tão sabiamente. Nós somos bebês na fé, mas o Espírito Santo nos ilumina e nos usa. Em nome de Jesus, proteja todos que estão assistindo, todas as suas famílias, suas casas. Amém. 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 O tema de hoje é o controle dos nossos pensamentos, né? O título da live é Pensando Bem. E pensando bem, como é que tá a qualidade dos pensamentos de vocês aí? Como é que tá a qualidade dos nossos pensamentos? Essa é uma palavra que veio do Senhor essa semana. Já tem uma semana, né, que a gente está em contato com essa palavra mesmo, que Deus está tocando o nosso coração. E por isso eu pedi para o Rodrigo participar comigo hoje, porque assim como Deus tem feito uma obra na gente, né, a gente se sente honrado e feliz de passar tudo aquilo que a gente tem aprendido para as outras pessoas. Então hoje é esse o tema, a gente melhorar os nossos pensamentos por meio da palavra e da orientação do Senhor. E o primeiro texto que eu quero começar, que a gente vai começar a conversar, é um texto que apareceu em vários momentos essa semana por pessoas diferentes, e eu tenho certeza que Deus tem um propósito muito grande por meio dessa palavra. Está no Novo Testamento, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. O Rodrigo vai ler aqui pra gente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Renovação da sua mente. Exatamente. A primeira palavra que vem nesse versículo, um versículo curto, mas muito, muito especial, é a questão da renovação da mente. Quando a gente desperta para a fé, no sentido da gente se instrumentalizar, de entender a palavra e tudo mais, o que acontece na nossa mente é um processo de renovação. A gente nasce, né, como uma nova criatura diante dos olhos de Deus. E essa renovação da mente, quando a gente olha para esse versículo, fala, né, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da mente. Ou seja, Deus está nos falando aqui, até agora, vocês já tiveram uma concepção de mundo, uma concepção de vida, de costumes, com base no que vocês sabiam do mundo, do que o mundo te falou. Mas perto de mim, perto de Deus, tem uma nova lei, tem uma nova visão de mundo, que talvez não seja da balada, da bebedeira, que não seja, né, das mentiras, da injustiça. É uma nova mente. E a gente só consegue viver essa nova mentalidade por meio de Deus
se a gente aprende na palavra o que Ele quer nos ensinar. E olha só a consequência disso. Transformem-se pela renovação da mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, além de ser uma atitude sábia, porque faz bem para nós, né? Essa renovação da mente, né? É uma consequência, o fruto disso é a gente estar em contato com a perfeita vontade do Senhor, né? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem aqui não quer estar em contato com essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? E aí, só pra gente iniciar essa coisa da renovação da mente, 3 palavrinhas que fizeram muito sentido pra gente é a questão de que o que eu penso tem consequência naquilo que eu sinto, e o que eu sinto me faz pensar e agir de certa forma. Então, eu vou recapitular 3 palavrinhas, tá? Pensamento, sentimento e ação. O que eu penso impacta na forma como eu sinto as emoções em mim e vai impactar o que eu penso a respeito do mundo e das pessoas e a ação que eu tenho nesse mundo. Então, para a gente pensar nessa renovação da mente, preciso pensar na renovação da mente total, ou seja, o que eu penso a respeito de mim mesmo, o que eu penso a respeito do outro, o que eu penso a respeito de Deus, claro, de Deus em primeiro lugar, né? Então, de Deus, de mim, do outro e do mundo, de nós, das circunstâncias. Então, para a gente ter essa máxima renovação da nossa mente, a gente precisa do contato diário do Espírito Santo. A gente, só pela nossa força, pela nossa vontade, isso não é possível, não é verdade? Eu dar um exemplo para vocês. Depressão hoje é uma doença, é um mal, né, do século. E assim, muito fácil hoje você, infelizmente, encontrar uma pessoa que já passou pelo processo depressivo, né, ou que esteja deprimida e etc. Então assim, eu já passei por isso, né, na Cláudia também. E também não estamos livres de passar. E assim, nesse momento a gente percebe, quando a gente está passando por isso, a gente percebe o tanto que a nossa mente é complexa e o tanto que a nossa mente é complicada, nossos pensamentos, né? E aí, essa semana me deu ouvindo, estudando a palavra, ouvindo testemunhos assim nas lives que a gente, nos podcasts aí que tem vários, depois a Ana Cláudia coloca aí para vocês também, veio uma coisa na minha cabeça, assim, um insight, né? Vou te falar a verdade, uma libertação, porque o controle da mente é uma coisa muito difícil de se fazer, controle dos pensamentos que a gente tem. E aí eu falei assim, é uma coisa muito difícil, vou falar até igual uma ex-presidente nossa, vocês vão entender que eu vou explicar. É muito difícil, né, de controlar, mas é muito fácil também, né? Muito difícil no sentido de que, se a gente sozinho, por nós mesmos, seres humanos, a gente tem uma facilidade muito grande de entregar para os pensamentos pessimistas, né, e tal. E sair desses pensamentos, não deixar entrar, porque eles vêm mesmo, com Deus no nosso coração, com o Espírito Santo, fica muito fácil de controlar isso. Então, por isso que é muito difícil e muito fácil. Sozinho, muito difícil. Depois que a gente entra nesses pensamentos, nos pensamentos maus, para você sair dele não é fácil, desde que você esteja sozinho. Você coloca Deus no princípio, no início de tudo, junto com a gente, fica muito fácil, né? E aí a Bíblia nos fala, né, uma mensagem muito importante para a gente: vigiai e orai. O vigiai o orai não é mais, não está na frente do vigiai. Vocês verem quanto que é importante
essa vigilância que a gente tem que ter. Porque vigiar os pensamentos, né? Como também vigiar uma gestão de um negócio, né? Vigiar os números. Às vezes tem números que a gente evita de enxergar, com medo de se decepcionar, por exemplo. Então, assim, os pensamentos, vigiar os pensamentos que vêm na nossa mente, para que eles não brotem, né? Quando for pensamentos ruins. E nesse momento a gente virar a chave para os pensamentos bons. Né? Pegando um gancho nisso que o Rodrigo está falando, quando eu fui pesquisar onde está esse versículo, né, de vigiar e orar, eu abri o texto lá em Mateus capítulo 26, conta a história de quando Jesus estava no Getsemane, toda vez eu falo errado. E aí ele estava, né, quase sendo capturado pelas pessoas que iam crucificar ele. E nesse momento, fala assim, no capítulo 26, no versículo 38, Jesus ele chama 3 dos seus discípulos mais próximos para ir até ele nesse Getsemane, para poder orar, para poder entregar as aflições dele. Então a gente pega Jesus, né, Deus na terra, ali, ele sentiu aflição, ele sentiu medo, ele teve pensamentos desesperadores, tanto é que ele suou sangue, a palavra diz. E aí nesse momento ele chama das 3 pessoas mais próximas dele, ou seja, ele teve a humildade e a coragem de pedir ajuda para as pessoas certas, que eram as pessoas que ele mais confiava, que tinha mais intimidade, né? A gente não pode se abrir também para qualquer pessoa, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se abre, né? E aí fala assim, a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele vai e fala isso para os discípulos. E aí ele vai e ora a Deus. Ele vai e entrega esses pensamentos de medo, de desespero, da situação que está acontecendo ali. E ele fala, meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas que tu queres. E aí mais pra frente ele vai, os discípulos dormem, eles não conseguem ficar acordados, a carne deles, né, o corpo deles é tomado pelo sono. E aí Jesus vira e fala para eles, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Ou seja, Jesus está nos ensinando aqui que esses pensamentos, nem sempre corajosos, nem sempre favoráveis, vamos dizer assim, positivos, porque a gente também não tem pensamentos positivos o tempo todo. Jesus se mostrou na vulnerabilidade, mas ele pediu ajuda para poder ter o apoio dos amigos dele, das pessoas que ele tinha contato ali, confiança, para se fortalecer, e foi até Deus pedir ajuda. Ele vigiou para que a carne dele não pecasse, né? Para que ele não caísse na tentação de, né? Quantos de nós com pensamentos ruins bebem, quantos de nós caem em droga, quantos de nós com pensamentos ruins, de estresse, se explodem em casa, maltratam as outras pessoas, né? Muitas das vezes, na semana passada a gente falou aqui sobre calma, como que a calma é importante para a gente gerenciar os nossos pensamentos, para gerenciar a nossa ação. Da mesma forma, essa semana, a gente precisa gerenciar os pensamentos que vêm diante desses sentimentos. Então, Jesus teve medo. Por quê? Porque ele sabia das circunstâncias que estavam ali para acontecer. Ele sabia de toda a circunstância, de todo o contexto que estava ali. Mas ele tinha uma perspectiva positiva, que embora as circunstâncias fossem difíceis, fossem desesperadoras, de um suor que fazia suar sangue, embora tudo acontecesse dessa forma, ele sabia da perspectiva da salvação, da perspectiva do propósito de Deus na vida dele. A gente não quer passar pelos desertos da vida, a gente não quer passar pela dor, mas às vezes a gente precisa passar por esses momentos para encontrar algo muito maior, que é a vontade do Senhor. Às vezes a gente precisa ser moldado em momentos de tempestades como esse de pandemia. Quantos de nós fomos moldados, aprendemos a dar valor a situações leves, gostosas do cotidiano, a dar valor no conforto da nossa casa, a dar valor no tempo de vida,
Quantos de nós tivemos aprendizados, não é? Sobrenaturais nessa pandemia, justamente no momento de deserto, no momento de intenso sofrimento, de uma intensa privação mesmo, né? Então é interessante a gente ver, Jesus, ele foi até o Pai, ele não deixou de ir. Na palavra aqui de Mateus fala que ele orou a Deus 3 vezes da mesma forma: Senhor, tá pesado, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Agora, será que nós, diante dos pesos das nossas realidades, cada um com a sua dificuldade aí, a gente tem, primeiro, pedido ajuda para os nossos amigos, aqueles conselheiros, aquelas pessoas que realmente a gente pode contar? Porque a palavra mesmo fala, né? Então é interessante que você não esteja só, que ande acompanhado. Quando um cai, o outro dá conta de levantar. É isso que faz também um casal andar edificado. Quando o Rodrigo está num momento mais tenso, eu muitas vezes sirvo de suporte. Quando ele, e aí vice-versa. Os dois. E aí quando os dois estão ruins, a gente também pede ajuda para uma terceira pessoa de confiança, para nos ajudar, para nos orientar. E é muito importante, assim, a gente tem, né, os amigos de verdade, que a gente, né, todos nós, tem os amigos, né, tem os pais, até minha mãe está aí na live, meu sogro, né, mais alguém que eu não vi entrando. Sejam bem-vindos aqui. Agradeço muito pela presença de vocês. E a importância também dos profissionais, né, dos psicólogos, dos psiquiatras e do coach, né? Então, assim, é muito importante a gente buscar ajuda para a essas pessoas. Graças a Deus, Deus colocou na nossa vida pessoas de muita confiança, né? de muita competência, né? Posso falar o nome delas, que é a Alessandra, Fatinha, Dr. Leandro, entre outros, né? Então, assim, que a gente agradece muito a Deus por ter colocado eles na nossa vida, por poder nos ajudar, nos amparar, né? A questão do pensamento ruim acaba que vira aquele ciclo vicioso. Como a Cláudia falou, você começa com um pensamento, aí vem um sentimento, um pensamento mal, vem um sentimento de tristeza, aí você começa a pensar em outras coisas ruins, até chegar no máximo de uma depressão, né? E aí é o momento de você procurar ajuda. Assim, é muito fácil falar, né? A gente, né, principalmente quem estiver passando por esse momento aí, fala assim, nossa, é muito fácil falar. Não, a gente tem autoridade para falar porque a gente já passou por isso. Não foi uma vez só. Não foi uma vez só, né? E assim, se Deus quiser, né, foi a última. Mas a gente tem consciência que pode voltar. E para a gente evitar isso, a gente precisa vigiar e orar, né? Então, assim, querendo dizer, completando aqui o que eu iniciei, então você procura ajuda, né? E essa questão da depressão, ela se torna física, né? Aquela ansiedade que a gente sente, e começa a vir as coisas físicas mesmo, que a gente tem que, hoje em dia é muito normal. Antigamente tinha um tabu muito grande com esse preconceito. Hoje em dia o medicamento, né, antidepressivo, ansiolítico, etc., coisa muito normal, né? Não temos que ter vergonha de tomar, né, de se medicar, desde que seja um profissional, né, de confiança e competência. Então, assim, para chegar nesse extremo, então eu não quero chegar nesse extremo de novo, certo? Então vamos vigiar e vamos confiar a Deus o que precisa ser confiado, né, que é a promessa dele para a gente, né, de dias melhores, etc. Aí hoje eu estava conversando com a Júlia, ilustrar aqui para vocês, está aí também, né, gata? Eu estava contando para ela um pouco disso, né, em relação a essa uma coisa parece que é tão simples, né, mas eu demorei
44 anos para pensar dessa forma, né? De entregar os pensamentos a Deus, tentar virar a chave e confiar nele, não deixar cair nesse ciclo vicioso. Então, eu estava explicando para ela que Deus é o nosso Pai, né? E Pai, na hora que fala Deus Pai Todo-Poderoso, é o Pai mesmo. A gente tem que pensar, depois que a gente vira Pai, que a gente sabe, né, identificar isso melhor. Então, como Pai, a gente quer o melhor para os filhos. Então, a gente não quer que o filho fique triste, né? Quer que ele fique feliz. Mas esse sentimento a gente também não pode, né, abafá-lo, né? Tem que respeitá-lo. Então eu falei, deu exemplo para ela, que ela tem o João Pedro e o Gabriel e ela é apaixonada pelos irmãos e defende eles igual uma leoazinha. E ela é muito ansiosa, né? Sabe disso, não é problema falar isso. E ela cuida disso, ela se preocupa com isso, para organizar esses sentimentos dentro dela. Aí eu falei, imagina, Júlia, se você... Pepe vira para você e vira de uma hora para outra, vira e fala que você está olhando para ele de uma maneira diferente, que você não ama ele, que você não ama e tal, e que ele está triste, aí ele começar com esse sentimento dentro dele. O que você vai sentir? Ela falou, tristeza. Então aí, Júlia, é como se você estivesse fazendo o papel de Deus e ele fazendo o nosso papel. O que Deus quer? O que você quer? Que ele fique feliz. Você vai falar com ele, Pepe, não é isso, eu te amo. E ele vai falar, não, você não me ama, eu estou triste por isso. Então dá uma decepção nela, porque ela vai insistir, vai mostrar, vai provar que ela ama ele e ele não vai acreditar, porque ele colocou uma coisa na cabeça, um sentimento errado, um sentimento ruim na cabeça e foi alimentando aquilo ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E só para fechar, eu falo pouco, né? Só para fechar assim, veio aqui na minha cabeça, não sei se alguém, né, vocês assistiram aí a novela Gênesis, eu comecei a assistir alguns capítulos e tal, e eu lembro que a presença do diabo, né, envolto lá nas situações, e fica muito claro ele chegando e sussurrando no ouvido das pessoas, né? A partir daquele momento ali a pessoa deixava se entrar através de um sussurro, e a partir dali começava tudo de ruim. Então vamos vigiar para esses pensamentos não entrarem na nossa cabeça, né? Para a gente tomar conta disso, para a gente mudar, virar a chave, não evitar de ficar triste, deprimido. Não é fácil, mas com Deus se torna. Isso aí. E aí, com relação a isso que o Rodrigo falou, é exatamente aonde eu queria chegar. A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos com relação a essas referências. Então, o primeiro pensamento que a gente precisa vigiar é esse pensamento com relação a Deus. Tendo em vista que agora, como nós cremos em Deus, como cremos no Salvador Jesus na nossa vida, Ele é o nosso Pai, né? A partir do momento que eu creio em Jesus, que eu entrego a minha vida para Jesus, Deus me adota como filho. E como filho, nós somos amados. Então, os primeiros pensamentos que nós temos é exatamente da nossa fé. Porque Deus é um Deus amoroso, que tem pensamentos positivos sobre nós. Então, se Deus tem pensamentos positivos sobre nós, eu já falei aqui, mas eu acho que eu vou assim, falar muitas vezes ainda. Eu sempre falo, Deus só faz maravilhas e eu não posso ser uma exceção. Então, eu tenho que ter pensamentos bons a meu respeito. Pensamentos maravilhosos a respeito de Deus, né? Cada vez mais fortalecendo a nossa fé com esses pensamentos com relação a Deus, com relação à nossa identidade. Quantos de nós, ao pensarmos em nós mesmos, ao olharmos, né, no espelho, a gente denigre a nossa própria imagem, a nossa personalidade, a nossa capacidade, a gente se diminui. Então a gente precisa vigiar esses pensamentos, tendo em vista que Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. Como nessa história, né, que o Rodrigo contou para a Júlia para ilustrar, para dar um exemplo,
Deus, ele nos ama. A gente não pode duvidar disso. É um amor incondicional. E ele é o melhor pai do mundo. É o pai perfeito. Ele corrige na hora que tem que corrigir. Ele elogia na hora que tem que elogiar. Então ele faz tudo perfeito. Então até uma dica aí. Prover na hora que tem que prover. Exatamente. Ele tira na hora que precisa tirar. Tá? E nesse momento é que a gente aprende mais. Ele tira no sentido de ensinar, de moldar. Né? Então, uma dica aí para os pais, a gente tentar, né? Tentar, para ser pais melhores, imitar Deus. Né? Tentar, assim, não é muita prepotência, né? Falar que pretensão, falar, né? Nossa, eu quero ser igual a Deus. Não é isso. É pegar e nos orientarmos nas atitudes dele. Mas olha, a própria palavra legitima isso que você falou. Olha só como é que a gente está... Nós não treinamos. A gente não treinou nada não. Olha como é que Deus é maravilhoso. Eu separei alguns versículos aqui. Então fala assim: por isso, meus irmãos, encham a mente de vocês por tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática, olha só o que tem a ver com o que o Rodrigo falou. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Palavras de Jesus, isso no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Ou seja, ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, de Jesus, tanto com a palavra que ele deixou, quanto com os exemplos, com as ações. E falando também um pouquinho a respeito desse amor de Deus maravilhoso, a palavra nos fala que Deus tem pensamentos bons a respeito de nós. Em Jeremias 29, eu até falei esse texto, acho que na semana passada ou retrasada, capítulo 29, versículo 11, fala assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar de todo o coração. Em algumas versões fala: só eu que conheço os pensamentos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Então, se a gente começa a olhar a nossa vida a respeito, né, sobre essa perspectiva do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre a nossa vida, é mais fácil a gente vigiar os nossos pensamentos, é mais fácil a gente filtrar. Eu preciso começar a pensar sobre aquilo que eu estou pensando, né? Pensando bem, isso é verdade? Pensando bem, os meus pensamentos a respeito de mim estão me ajudando a alavancar a minha vida ou afundar? Os meus pensamentos com relação ao meu cônjuge estão sendo pensamentos que estão me trazendo cada vez mais para próximo dele, unindo, ou são pensamentos que estão cada dia mais me afastando? Eu só olho para aquilo que é negativo e aí eu não reconheço o que é bom, não tenho olhar de gratidão, não tenho olhar de construção e eu vou só afastando. Com relação às circunstâncias, ok, a gente está vivendo várias crises, vários desafios, cada família a sua forma, não tem como comparar porque a gente não compara a dor do outro. Mas diante da situação, eu estou olhando para a situação como uma perspectiva de que existe a mão de Deus em todas as situações, ou eu estou olhando para as situações e para as circunstâncias num olhar de vitimismo, de falar: ó céus, ó vida, ó azar, minha vida não vai para frente, eu sou sempre assim, tudo vai acontecer assim. Então a gente tem que vigiar os nossos pensamentos sobre a perspectiva de que Deus não nos abandona, que Ele tem um pensamento bom a nosso respeito, tanto de quem nós somos, porque fomos criados à imagem e semelhança dEle, quanto o futuro que Ele desenhou para nós. Talvez a gente hoje sofra porque a gente não sabe o tamanho da grandeza daquilo que nos espera. Talvez você está sofrendo aí com uma coisa pequena e colocando muito mais ênfase nisso e tornando ela muito maior. Essa semana a gente... E isso que desagrada a Deus, que eu quis dizer para a Júlia, porque Ele está falando, Ele já provou para a gente, né? Já provou para a gente Jesus. Que a promessa dele é para ser cumprida, é para ser cumprida. Então, assim, o momento que a gente pensa,
né, em desacordo com o que ele já falou para a gente pensar, né, a gente como se a gente estivesse traindo ele. Como se o que ele falou para a gente não quer dizer nada. Como se a gente acreditasse que ele era mentiroso, né, indo ao extremo. Então, quer coisa que mais desagrada? Então, chega um momento que fala, não, vou dar um tempo, né, e volto. Mas vou dar um tempo para a pessoa pensar. Acredito que isso seja uma coisa, né, que acontece com a gente. Então... Amém. E aí tem uma outra, na palavra mesmo de Romanos, que a gente começou aqui, fala assim, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. O que eu queria trazer, uma coisa que ficou muito no meu coração. Quantos de nós, a gente quer uma mudança na vida, mas a gente não quer se desapegar daquela pessoa que nos fez mal lá na infância, há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, há 2 anos atrás, há 2 dias. E aí a gente vai carregando no coração amarguras, pensamentos negativos a respeito das pessoas que estão próximas de nós. Quantos de nós vamos carregando pensamentos e crenças que vão só nos afundando? Porque num texto aqui de Marcos fala assim, por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam e tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Muitas vezes a gente fica com problemas de estimação. A minha dor, a minha depressão, a minha ansiedade. A gente fica com problemas de estimação. Quando eu viro e falo a minha dor, eu estou pegando para mim. O minha, meu, são pronomes o quê? Pronomes possessivos. A própria língua portuguesa nos ajuda a nomear isso. Então, assim, tá na hora de repente você falar assim, não vou tomar essa depressão como minha. Foi um processo que eu passei de depressão e passou. Foi um processo que aconteceu na minha vida e passou. A minha isso, a minha aquilo. Não, peraí. A gente tem que desapegar nessa mudança, pedindo auxílio do Espírito Santo, que vem e faça uma mudança, um renovo na nossa vida. E a gente só consegue isso a partir do momento que a gente se permite olhar para isso. O problema é que muitos de nós estão vivendo, pensando essas coisas, mas com medo de olhar no espelho, com medo de reconhecer que os pensamentos não estão tão sábios assim, que os pensamentos não estão tão corretos assim. E para muitas pessoas dar o braço a torcer não é uma coisa fácil. E aí para isso a palavra nos fala que nós precisamos ser humildes. Só por meio da humildade que a gente consegue se submeter ao poder do Espírito Santo para uma renovação plena na nossa vida, não é? Exato. Porque se eu não assumo que eu sou vulnerável, se eu não assumo que eu sou uma pessoa que preciso de ajuda, eu estou deixando o quê? O orgulho tapar. E aí fica tapando o sol com a peneira. Você nunca vai se sentir cheio do Espírito Santo, você nunca vai se sentir, você pode ter uma conta bancária, você pode ter família, que você vai estar sempre se sentindo sozinho e solitário, porque nada preenche o vazio a não ser o poder do Espírito Santo na nossa vida. E a gente precisa se colocar nisso em humildade, pedindo ajuda para quem precisa, como Jesus fez. Se Jesus pediu ajuda, gente, quem somos nós para falar que a gente não precisa de ajuda? Todos nós precisamos de ajuda, tanto as profissionais como as ajudas informais. Essa semana nós estávamos aflitos e só da gente sentar e conversar com meu pai foi um bálsamo. Então, assim, todo mundo tem possibilidade de ter um conselheiro próximo, mas todos nós temos um conselheiro maravilhoso dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, a gente precisa recorrer a esse conselheiro maravilhoso em intimidade com o Senhor. Em momentos de oração em que você acorda e fala assim, ô Senhor, obrigado por esse dia, faz um renovo na minha vida, cuida, me ajuda a vigiar os meus pensamentos. Quais são os pensamentos que eu estou tendo a respeito do meu trabalho, da minha família, dos meus filhos? Quais os rótulos que eu estou colocando nos meus filhos? Né? Igual o Rodrigo falou assim, a Julia é ansiosa. Não é, ela tem momentos de ansiedade, né? Vive momentos de ansiedade, a gente coloca sem querer rótulos. Então vamos vigiar, a gente precisa vigiar. Na hora que ele falou, eu falei,
sendo eu aqui. Mas é porque um precisa cuidar do outro, um precisa vigiar junto com o outro. Não é assim, ele fez errado, eu fiz errado. Não, nós precisamos vigiar para que esses rótulos não pesem em cima das pessoas, para que a gente tenha uma vida mais plena. E tudo começa no poder da nossa mente, no poder da nossa decisão de buscar, de aceitar com humildade, assim como Jesus, né, teve. Então, assim, se for para deixar uma visão hoje, o meu convite de deixar essa visão é: Jesus sofreu as circunstâncias, o medo e a questão da realidade dele, que ele tinha uma missão muito, muito difícil pela frente. Ele pediu ajuda, ele teve humildade para pedir ajuda, ele orou muito a Deus, e não foi uma vez só, foram 3 vezes só nesse momento da passagem aqui, 3 vezes a mesma oração a Deus. Tão grande era o desespero dele. Ele poderia simplesmente ter falado uma vez e ter ficado quieto, mas não, ele orou 3 vezes. Nós muitas vezes paramos na primeira oração quando fazemos a oração. Então a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, reconhecer os sentimentos que estão tomando a gente, não é a gente simplesmente entrar também, né, numa onda, vou ter só pensamentos positivos. Não existe. No mundo tereis aflições. Mas Jesus venceu o mundo e ele nos deixou a esperança de que nós também podemos vencer. Como a gente vai, né, agir com essas aflições, que elas são legítimas, né? Aí é com a gente. Né? Igual eu falei, muito difícil e muito fácil. Desde que a gente coloque, né, a esperança em Deus, né? E nunca deixando de fazer a nossa parte também. A gente precisa ter ação, né? Pensamento, gente, é uma coisa muito complexa, né? Basta a gente pensar numa coisa que aí aquilo pode evoluir para uma coisa muito boa ou muito ruim. Às vezes a gente acha um absurdo, né? A gente não sabe o que a pessoa está passando, mas você vê a pessoa mais linda do mundo, né? Fisicamente e tal, aquela pessoa mais bonita, e ela se acha feia, né? É uma pessoa que tem síndrome, né, de esqueci o meu branco, de anorexia. Anorexia, né? Assim, pra gente é uma coisa muito absurda. Você tá vendo que a pessoa tá mal, só que ninguém sabe o que tá passando na cabeça da pessoa. Faz traumas. Né? Os traumas e tudo, quem somos nós para julgar, né? Mas assim, a gente que tá de fora não tem condição da pessoa estar se vendo daquela forma, mas o pensamento dela, né, de anos e anos e anos, desde a infância e tal, traumas que trouxeram para ela, olha aonde, que ponto que chegou. Né? Por isso talvez Jesus fale, né, não julgue os outros, porque também serão julgados. A gente não sabe o que passa, né, na cabeça da outra pessoa. Mas se existe esperança, a esperança está na renovação da nossa mente por meio do Espírito Santo. A gente pode pedir isso a Deus, e Deus se alegra disso. Porque ao pedirmos, a gente revela para Deus que a gente reconhece a nossa dependência no Senhor. Que todos os dias a gente vai lutar contra a nossa carne, assim como os discípulos lutaram quando Jesus estava à beira da morte. Eles falharam ali, eles dormiram. A gente também vai falhar. Mas há um caminho de prosperidade, porque os planos do Senhor para a nossa vida, as promessas dele são grandes. E aí eu fiquei lembrando de um louvor que fala: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Esse é um refrãozinho do louvor que eu coloco na minha cabeça quando alguns pensamentos ruins, desânimo, alguns momentos delicados vêm. Eu começo Vamos usar como um mantra. Tipo um mantra, né? Mesmo. Na semana passada eu falei muita calma nessa alma, o meu mantra de calma, né? De me ajudar a trazer para a consciência esse estado de calma para momentos difíceis, sobretudo, eu começo a cantar isso na minha mente. Eu falo: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. A Feira até colocou e ama essa música, eu também. Ela é linda, linda, linda. Se você não conhece, coloca no Google aí, grandes coisas estão por vir, que vai aparecer. É lindo. E é a mesma coisa do texto aqui. Quando vocês pedirem alguma coisa, creiam que já receberam. Então, assim, as circunstâncias podem estar difíceis, podem estar desafiadoras, mas pensa nisso, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, do fundo do seu coração,
porque ou nesse plano ou no plano da vida eterna, grandes coisas estão por vir, porque os planos de Deus para nós são muito maiores do que nós podemos imaginar. E tendo essa perspectiva, vigiar os nossos pensamentos, como diz o Rodrigo, fica mais fácil. Porque a gente sabe que a gente tem um Pai amoroso, com planos maravilhosos para a nossa vida, que embora haja circunstâncias desafiadoras, Ele está sempre de mãos dadas com a gente. E é nessa perspectiva que fica mais fácil a gente filtrar, né, os nossos pensamentos. E veio uma coisa na minha cabeça aqui agora, a gente fala, tem muito temor, né, de pecar. Então, quais tipos de pecado, né? Vê agora, tá, gente? Então, pecado da carne, etc., roubar e tal. Só que um dos maiores pecados que a gente pode cometer é do pensamento ruim, pensamento destrutivo. Se você deixar uma reflexão para vocês, se a gente, né, no contexto de que Deus falou para a gente, né, para fazer de uma forma, e a gente está fazendo de outra, né, contrariando, né, os mandamentos dele, então a gente está pecando. Então vamos pensar nisso. Ninguém quer pecar. Então, se a gente não quer pecar, vamos colocar isso aí como um dos maiores pecados que a gente pode fazer contra Deus, que é o pecado que está nos prejudicando, que é a nossa mente. Os pensamentos tóxicos das nossas mentes, né? Isso. Então é isso, gente. A palavra de hoje foi essa para a sua vida, para a nossa vida. A gente está vivendo também um renovo. Toda vez que a gente traz uma palavra aqui, vocês podem ter certeza que também há uma unção agindo aqui, né? O poder de Deus também sobre as nossas vidas. Nenhuma palavra que vem pra gente, ela vem vazia de transformação. Há uma transformação também desse lado, assim como eu acredito que haja uma transformação do lado de vocês. E a gente vai crescendo assim, a gente vai crescendo como irmãos na fé. Isso é o amor, né? Quando a gente deseja que o outro cresça tanto quanto a gente está crescendo. Aliás, é um dos maiores mandamentos que o Senhor deixou, né? Amar uns aos outros como a si mesmo. Então, que a gente tenha pensamentos bons. Primeiro, a respeito de Deus, que é o mínimo que a gente pode ter, né? Pensamentos maravilhosos a respeito de Deus. Pensamentos bons a respeito de nós mesmos, que não denigre quem a gente é. Pensamentos bons com relação aos outros e pensamentos com relação ao mundo. Se eu fico profetizando que o mundo está péssimo, que isso, que aquilo, o que eu estou trazendo de realidade para a minha vida? O que eu estou trazendo de realidade para os meus filhos? Se eu fico falando para os meus filhos, minha infância era muito melhor que a sua, o que eu estou fazendo com a infância deles? Eu estou jogando na lama o momento mais precioso, talvez, da vida de uma pessoa, que é a infância. Então a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, cuidando dos rótulos que a gente põe no mundo, dos rótulos que a gente põe para nós, porque muitas vezes o que está impedindo da bênção chegar são os nossos pensamentos, é o nosso posicionamento a respeito da vida, dos outros, de Deus, de nós mesmos. Amém? Amém. Então vamos fechar os nossos olhos agora para a gente fazer uma oração, entregando a Deus todas as nossas aflições, todos os nossos pensamentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Senhor meu Deus, nessa noite, Pai, eu quero lhe agradecer. Agradecer porque nós sentimos, Pai, nas suas palavras a bondade do Senhor. Nós muitas vezes nos perdemos nos pensamentos a respeito do Senhor, dos seus planos, da nossa vida, dos nossos relacionamentos e nos esquecemos, Pai, de pedir ao Senhor que oriente a nossa alma para que tenha pensamentos e sentimentos alinhados aos planos que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajude a ser como Jesus, humildes para pedir ajuda, humildes para nos ajoelharmos diante de Ti, colocarmos diante do Senhor toda a nossa dependência, toda a nossa vida nas Suas mãos, Pai. Nos ajude a passar pelas provações da vida de cabeça erguida, Pai. Que o Senhor nos instrumentalize para que nós possamos ser fortes e corajosos conforme a Sua vontade para nós, Pai. Nós pedimos que o Senhor faça um renovo na nossa mente, para que a gente seja uma nova criatura em Deus, que a gente deixe no passado de uma forma curada, Pai, os nossos traumas, as nossas angústias, que a gente não carregue no bolso nem no coração, de nenhuma forma, pensamentos ruins a respeito de pessoas que nos maltrataram, que nos machucaram.
de situações passadas que já não fazem mais sentido trazer para o presente nem carregar para o futuro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe a vida de cada uma das pessoas que está aqui ouvindo essa live, que o Senhor entre com o Espírito Santo do Senhor, ungindo a casa de cada um de nós que está aqui, Pai. Que anjos do Senhor estejam acampados ao redor e ao derredor das nossas casas, abençoando os nossos planos, Pai. Que os nossos planos coincidam com os planos do Senhor, mas que os planos do Senhor sempre prevaleçam, Pai, caso não coincida, porque nós sabemos, por meio da Sua palavra, que o Senhor tem o que é bom, agradável e perfeito para nós, Pai. E diante disso nós não podemos duvidar, nós não queremos duvidar. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso relacionamento, fortaleça, Pai, o nosso espírito, a nossa alma e a nossa carne, para que a gente tenha cada vez mais força para caminhar. Talvez hoje muitas das pessoas que estão aqui se sentem desanimados, se sentem cansados, mas o Senhor tem a palavra que vai nos edificar. O Espírito Santo do Senhor vem como conselheiro para a nossa alma, para alimentar o nosso espírito, fortalecer a nossa carne, a nossa alma, cuidando dos nossos pensamentos e sentimentos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos nas Suas mãos os nossos filhos, Pai. Que nós possamos ser para eles um pouco do que o Senhor é para nós, Pai. Que nós possamos ser para eles melhores a cada dia. E nós sabemos que para ser melhores para os nossos filhos, nós precisamos ser melhores para nós primeiro, Pai. Nós precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, dando exemplo e seguindo a palavra que o Senhor deixou para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Que a gente tenha uma semana abençoada, né? Um resto de semana abençoada aí. Com pensamentos positivos. Isso. Pensando bons. bem como anda a sua vida e como andam seus pensamentos. A gente precisa aprender, né? A vigiar e orar para que Deus faça um renovo na nossa vida e haja um caminho de prosperidade para todos nós aí. Amém? Amém. Um beijo grande e até semana que vem. Né? Até.